Eu conheço uma Jeane, né, do jornalismo, do mestrado, né, aquela pessoa intelectual, acadêmica, mas eu também quero conhecer aquela que tomou gosto pelo mercado digital, assim. Me conte também, por favor. E, Clara, é impressionante como o mercado digital ele foi uma âncora para mim nas situações mais complicadas, porque eu tinha uma empresa, eu tinha uma sociedade, e aí, de repente, eu engravidei, então as coisas aconteceram muito atropeladas, eu tive que me afastar, porque minha pressão começou a subir, e na minha família tem histórico de pré-eclâmpsia, e eu estava com muito medo. Então, eu precisei me afastar. E quando eu voltei, eu, como se tudo tivesse desabado. E aí eu fiquei meio perdida, porque eu não fiquei com a empresa, eu vendi minha parte, mas eu vendi minha parte junto com todos os clientes. E aí eu fiquei sem cliente nenhum. E era o que eu sabia fazer, né? Comunicação. E de repente eu fui fazer de tudo, só que de tudo no digital, porque eu também tinha uma bebê recém-nascida e eu não tinha muita coisa para fazer. Eu não podia sair vendendo doce no mercado, nem no centro da cidade, eu não podia ir para uma rodoviária vender coisa, e eu tinha que vender as coisas na internet. Não quis vender meu corpo, porque eu era mãe de família, né? E aí eu fui vender fotos que eu tirava no Shutterstock. Vou dizer ao Olivar que você tá com essas brincadeiras besta. Não, ele, de vez em quando ele olha, o que que ela tá fazendo aí? Porque como eu faço uma estratégia digital eu tenho vários produtos e as pessoas não me veem vendendo, porque eu deixo as plataformas trabalharem para mim. Então Isso é eu tenho muitos mágico. colaboradores. Eu tenho um colaborador que fez todo o site do Mulher em Pauta, que é Braulio Caleb. Ele fez o site assim, numa parceria, de um projeto que ele acreditou. Ele é web designer, então eu tenho esse colaborador fixo. Algumas pessoas fazem alguns projetos para mim. Quando eu preciso, por exemplo, você, já indiquei pessoas para que queriam produzir evento. Não deu certo, mas indiquei, né? Tá aí meu check. E aí eu comecei a vender fotos que eu tirava, que eu era fotógrafa, ainda sou de vez em quando. E eu era fotógrafa, então eu peguei minhas fotos e coloquei para vender online. Sim, Depois disso, eu comecei a ter algumas vendas e eu entendi o potencial do digital. E aí eu comecei, vou criar, foi mesmo na época de produto digital, infoproduto. Aí sim, eu tenho uma amiga, que essa amiga me indicou para outro pessoal, e a gente começou a trabalhar infoproduto, que eles trabalhavam RMS, que era uma reprogramação mental, e eles vendiam e-books feitos por inteligência artificial, que foi quando começou a inteligência artificial ser usada para produção de infoprodutos. E aí peguei sim. esse boom, eu comecei a produzir infoprodutos para eles, e aí eu disse, eu consigo fazer isso para mim também. E Com certeza. como eu já tinha feito alguns cursos de empreendedorismo, o Sebrae me ajudou muito, eu fiz Empretec e tive Ah, entreguei algumas, muito bom. inclusive eu disse para você fazer, né? Foi. E aí tive alguns projetos desses e validei o meu produto. O meu primeiro produto, ele foi um planner para mulheres que seriam candidatas. E esse planner eu fiz só no orgânico. E aí eu comecei a produzir conteúdo orgânico para vender, porque eu também não tinha muito dinheiro para investir não, né? É. A venda da empresa ela foi aquele dinheiro tinha que me sustentar durante um tempo. Então eu não podia Sim, gastar. E aí eu comecei infoproduto, infoproduto. E aí, desses infoprodutos, começaram a aparecer pessoas. Porque qual era a minha estratégia no orgânico? Eu tinha já um núcleo, um grupo, um banco de dados muito forte, uma rede de contatos muito forte no marketing político, e eu mandava mensagem para essas pessoas. Lista de transmissão, não tinha comunidades ainda no WhatsApp, e aí eu começava a mandar mensagem do meu produto. E essas pessoas, Giane, bacana, compravam, indicavam para outras pessoas, tinham os grupos, e elas começavam a falar nos grupos, e também teve muito erro, né? A gente fala sobre começar no digital, é sempre teste. Tem sim. um, eu fiz um curso,
que é um curso, inclusive, que você poderia fazer, que é um curso que ele é gratuito. Em Harvard, eles disponibilizam alguns cursos gratuitos. E esse curso é tomada de decisão a partir da análise de dados. E a rede social, ela Nossa, dá esses dados. Isso é muito interessante. Porque quando você identifica o que é que está funcionando, você vai conseguir consertar o que é que não está funcionando e investir no que está funcionando. Isso é para tudo. verdade. Seja minutos assistidos, por exemplo, você faz um vídeo de 12 minutos e aí você percebe quando é que as pessoas pararam de assistir aquele vídeo. Qual foi o minuto que a maioria das pessoas parou de assistir? O que foi que você disse nesse minuto? E qual foi Sim, o momento mais assistido, o ápice do vídeo? O que foi que você disse naquele vídeo? Então, você tomar decisões a partir de todos esses dados, desse banco de dados que as redes sociais, que o digital ele elabora para você, entrega para você de planilha, sim, isso é muito importante. E aí eu começava a fazer curso, vendia infoproduto, comecei a me vender, comecei a vender as mentorias, e essas mentorias, elas eram a preço, uma, eu já fiz mentoria gratuita, tipo, eu dizia, vamos marcar uma reunião. Nessa reunião, eu passava uma hora com a pessoa, eu dizia assim, eu estou lhe dando a mentoria agora. A pessoa fazia o que eu dizia, ela não pagava aquela mentoria, porque era como se fosse uma reunião me vendendo, e depois ela vinha para mim e dizia, não, Jana, eu quero seu serviço. E aí eu fazia o quê? Estratégias digitais. É como se fosse um gerenciamento e alimentação de redes sociais. Só que eu fazia o planejamento, eu tinha equipes de que produziam conteúdo, às vezes a equipe era da pessoa, então produzia conteúdo e analisava os relatórios. Por exemplo, final do mês, o que foi feito, o que foi que funcionou, o que foi que não funcionou. E isso é sim. muito individual, porque Com certeza. eu trabalhava com pessoas que elas focavam muito em cidades. Então, e estados, localizações. Às vezes não funcionava para aquela localização, às vezes não funcionava para o perfil daquela pessoa. Então, eu não posso montar uma estratégia geral e aplicar para todo mundo. Eu tinha que ter a estratégia base, né, o método base, mas ele era aplicado para cada um individualmente. E aí eu Com comecei. certeza. eh, minha jornada na comunicação, ela foi muito para o lado da inteligência no digital. Também tive conhecimento com BI, inteligência artificial, fui CMO de um projeto que se chamava Doc Análise, que ele analisava contrato através de inteligência artificial. Então, eu divulguei esse Muito projeto, fiz bom. reunião com pessoas. E aí a gente vendeu a empresa, que aí já é outro produto, é você criar um nicho, criar um projeto que é um SaaS, né? Esse caso era um micro SaaS. E a partir desse micro SaaS a gente começou a divulgar. No final, a gente vendeu esse microsite e está desenvolvendo outro microsite que eu vou trazer para cá. Esse projeto, eu vou falar um pouco sobre o projeto que é na área de audiovisual, na área de cinema. Segura aí. E, assim, o digital, ele vai dar várias ramificações do que você pode trabalhar. E Sim. mas o que mais ele me deu foi tempo com a minha bebê.